Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. E aí, amigos, estamos de volta, última semana do primeiro mês de 2025. Eu costumo dizer em casa para a família que, principalmente, eu tenho netos em idades diferenciadas, adultos, pré-adolescentes e crianças, são 4, mas são bem distantes as idades, que é um privilégio estarmos encarnados em tal época. Eu falo para eles do privilégio que eles têm de poder acessar tudo o que ocorre no mundo apenas com o desejo e a vontade de pegar um aparelho e ligar. De podermos viver numa época em que soluções para problemas que sempre causaram dores à humanidade são alcançadas rapidamente. Nós passamos por essa experiência, provando isso, quando vivemos em 2020 a nossa questão aí de adoecimento planetário e a rapidez com que a ciência deu uma resposta, favorecendo a humanidade. Então é um privilégio nós vivermos em tal época. No entanto, nós que compomos essa humanidade, tanto a encarnada quanto a desencarnada, vivemos experiências que são repetições dos primórdios lá atrás. Nós precisamos ter essa estabilidade, ter a consciência do recomeço, porque precisamos estar sempre no processo de renovação. O planeta, intelectualmente, caminhou muito rápido. Para alguns de nós é até difícil acompanhar a velocidade dessa caminhada. No entanto, voltando a dizer, nós temos o privilégio de estarmos vivendo numa época em que todas as informações são possíveis. Em que os nossos desejos eles podem ser satisfeitos na medida em que eles não sejam pedra de tropeço para a vida de ninguém. Nós precisamos renovar as nossas energias para reconfigurar os planos reencarnatórios que nós trazemos. Sabemos que alguns nós não teremos força o suficiente para vivenciar essa reconfiguração, mas levaremos conosco, porque o futuro é resultado do passado e do presente, levaremos conosco a informação para numa próxima tentativa nós podemos contribuir melhor para a evolução da humanidade. Não podemos subestimar as nossas capacidades. Precisamos aprender a nomear as nossas emoções e fazer com que elas favoreçam esse nosso processo evolutivo. E isso tem a ver com filosofia, com religião, com ciência, com modo de viver, porque as informações elas estão todas aí e existem inúmeras formas de recebê-las hoje em dia. Não há nem mesmo aquela questão do impedimento de eu não ouço, eu não enxergo, ou eu não sei ler, escrever, porque hoje em dia a evolução do intelecto está tão grande que todas essas deficiências elas podem ser contornadas e a informação chegar a qualquer um de nós. Me recordo que quando eu entrei há mais de 30 anos, quase 40 anos na Casa Espírita, tinha uma pessoa lá que era uma coisa interessantíssima, porque ela não sabia ler nem escrever. Ela era totalmente analfabeta. No entanto, a capacidade de armazenar informação que aquela criatura tinha, assistindo às palestras, ela ia para o grupo de estudo e ficava sentada. Eu não deixava de ir ao grupo de estudo, ficava sentada lá. Mas quando você começava a conversar com ela sobre o Evangelho, quando você falava com ela sobre qualquer assunto, ela conseguia expressar pela experiência de vida que ela tinha
e pela compreensão que ela conseguia assimilando as informações, ouvindo apenas, que era extraordinário. Então, não há impedimento. Se você não enxerga, você tem hoje os livros em braille. E eu creio que de todas as filosofias religiosas e grande maioria de todas as ciências. Se você não ouve, existem formas de você aprender para que você possa se informar, em que você vai ler e a compreensão vai chegar para você. Então, não há um impedimento hoje para que a humanidade evolua, a não ser a nossa própria vontade e o processo da nossa renovação energética. Então, vamos renovar as nossas energias para que, neste ano que se inicia nesse mês de janeiro de 2025, possa ser um ano produtivo para nós, em que nós tenhamos as possibilidades de alcançar o maior número de resultados satisfatórios possível. Doutora? É verdade. Vamos ver, né, nesse ano aí que se inicia, a gente comece a escrever coisas novas nessas páginas em branco que estão chegando, né? Janeiro branco é uma oportunidade da gente recomeçar, né? A gente já traz esse janeiro branco como começar de novo, começar com tratar da nossa saúde mental, olhar para as nossas emoções, começar também um recomeço interno também, né, Cláudia? É um recomeço externo, mas é um recomeço interno também, para a gente poder mudar o externo. Se a gente não cuidar do nosso interior, a gente não vai mudar o exterior, porque está tudo muito interligado, né? Nós somos indivíduos inseridos num coletivo, e o coletivo faz parte da nossa individualidade. Então, está tudo ali casado. Então, a gente tem que lembrar que esse novo ano que está começando está trazendo oportunidades para a gente. A gente falou uma vez lá no programa, ouvindo você, acho que foi a última vez que eu estive lá, na questão do tempo, né? Esse tempo cronológico que não para, esse tempo, né, do calendário, essas horas que não para, a gente precisa achar dentro desse tempo um tempo de qualidade para nós. Um tempo onde a gente dê qualidade a esse tempo que a gente está vivendo. Que eu chamei lá até de Kairos, eu não quis nem entrar muito no contexto. Tem gente que fala assim, mas isso não tem a ver com filosofia. Não, isso tem a ver com mitologia, né? Na mitologia grega, a gente tinha esse tempo Cronos, né? Que era um tempo devorador, que devorava os filhos. Na mitologia, era o deus, né? Que devorava. Então, a gente chama esse tempo hoje, cronológico, de um tempo devorador, que é mesmo, o tempo vai passando e a gente não vê. A gente tem aquele monte de coisa, um monte de conteúdo, então vamos aproveitar dentro desse tempo cronológico, da qualidade ao que a gente está vivendo, que é o nosso tempo kairos, que é o tempo de cada um. Não adianta, se a Cláudia consegue fazer aquilo em 3 dias, eu vou conseguir fazer em 4, em 5, mas é o meu tempo, não é? É a gente dar qualidade, vou fazer aquilo, mas vou fazer com qualidade. Então, que esse 2025 chegue para a gente assim, com bastante coisa boa, com bastante recomeços, a gente olhar para ele e recomeçar, né? Começar de novo, né? A gente começar de novo, trazer essa paz para dentro da gente. Eu estou lembrando aqui que nesse mundo, né, cronológico, nesse tempo aí devorador, que a gente vive esse monte de coisa, a Cláudia falou lá nas guerras, mas tem as nossas guerras interiores também, que a gente todo dia tem que ficar, né, naqueles conflitos, é a gente lembrar de Jesus, que Jesus trouxe a paz para a gente, né? Quando ele foi embora, ele falou, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Então, é a gente começar a trazer essa paz de Jesus para a gente. Que paz é essa? É justamente essa paz, essa estabilidade que a gente vai aos poucos cultivando, que é essa paz que ele fala para a gente, né? Da gente ficar em paz conosco para a gente trazer paz para o nosso externo. E vivenciar essa paz é o equilíbrio que a gente vai trazer para dentro da gente. Se eu estou no equilíbrio, eu estou em paz. Mas a gente dificilmente vai viver eternamente no equilíbrio, como a gente já falou. É um mundo assim que está sempre nos chamando, que está sempre trazendo desafios, que está sempre trazendo coisas para a gente lidar. Então, a gente precisa trabalhar também essa resiliência, né?
é a gente saber lidar com o estresse, saber da gente lidar com essas coisas que vão vir sempre, faz parte da nossa vida, né? Essas vivências que a gente vai tendo, essas experiências, e a gente vai cultivando isso aos poucos, é na caminhada. A gente vai caminhando e vai se estabilizando. A gente está num processo também de evolução espiritual. E essa evolução é alcançada também com a nossa estabilidade emocional. É uma coisa e a outra, né? E a estabilidade emocional também traz essa evolução espiritual. Então, nós somos espíritos que estamos vivendo aqui num processo de evolução, mas que também precisamos botar a mão na massa. Não é aquilo, deixa a vida me levar. Não, a gente vai ter trabalho, sim, né? Vamos ter trabalho o tempo todo, né? Como já dizia o Chico lá. A gente vai aprender através das águas, ou trabalhando ou chorando. E chorando é o sofrimento, né? E eu acho que ninguém aqui quer aprender com sofrimento. A gente quer trabalhar, gente. Precisamos trabalhar. Quando nós falamos em trabalhar, que não é a questão do labor, né? Que cada um escolhe, determina para a sua vida, mas é aquele trabalho em que vou parar um minutinho, hoje, no final da tarde, né? Como Santo Agostinho nos ensinou, e vou avaliar por que eu tive um dia de trabalho com os meus colegas problemático. O que é que aconteceu? O que é que houve? Porque a primeira tendência nossa, e é aí que precisamos aprender a renovar as nossas energias, a primeira tendência nossa é procurar fora uma culpabilidade. Não é que nós tenhamos que nos martirizar para nos colocarmos como culpados de uma situação que saiu de um controle ou que não saiu do jeito que havia sido programada. Não é isso. Mas nós termos a possibilidade de pensar, espera aí, o que é que está acontecendo que, de repente, houve uma desestabilização dentro desse processo, dessa convivência? O primeiro mês do ano, eu costumo argumentar, principalmente para mim mesma, é o seguinte: o que nós conseguirmos avaliar nessas primeiras semanas, nesses primeiros dias do ano, será a base sobre a qual nós iremos construir os outros 11 meses. Nós precisamos ter uma noção de que aquilo que passou no ano, que acabou, e que eu não consegui ter uma conquista satisfatória, ela pode ser diferente, mas pode ser também que não seja. Pode ser que eu não consiga, como a Sheila já falou lá 3 programas atrás, nem sempre a modificação vai trazer o resultado que a gente esperava. Só que essa modificação ela não é uma coisa estanque. Eu vou colocar aqui no papel, que vai ser esses quadrados que eu vou colocar aqui nesse tabuleiro da vida, e eles vão ter que me dar um resultado positivo. Nós começamos a falar que as próprias instituições espíritas, não podemos esquecer de onde estamos, aqui o programa Estamos em Movimento Espírita em Foco, as próprias instituições, elas criam seus cronogramas para o novo ano. Então, se reúnem lá os dirigentes, né, e estabelecem as ações que deverão ser tomadas para que a instituição dê continuidade às suas atividades. E aí, essas atividades só podem ser possíveis se tiverem os seres humanos, os indivíduos, com possibilidades de realizar, com disposição, né, com desejo de fazer a instituição crescer, de entender que é um ser coletivo, e uma casa espírita é um ser coletivo, composto por individualidades, e que essas individualidades precisam levar para dentro desse coletivo aquilo que ela tiver de melhor, para oferecer sempre aquilo que ela tiver de melhor. Que quando não se está bem, não existe coisa mais produtiva do que você chegar e dizer, olha, eu estou envolvida nesse processo, né, para realizar essa ou aquela atividade, mas eu não estou bem. Como é que nós vamos fazer? Eu quero servir, mas não estou em condições de fazer. E quem recebe a informação, quem recebe o companheiro com essa fala,
também lembrar-se que aquele ser humano que está ali se colocando, ele precisa desse olhar fraterno. Ele precisa desse suporte para que ele renove as suas energias. Porque não há milagres da meia-noite do dia 31 para o primeiro minuto do dia 1º de janeiro. Mas existem aqueles pequenos milagres de modificação que nós fazemos quando nós temos a coragem de olhar para dentro de nós mesmos. Não adianta eu querer olhar para o outro, pensar na necessidade do outro e não pensar nas minhas necessidades. A caridade precisa ser também com a minha estabilidade emocional. A caridade precisa também ser também com as minhas condições, com os meus desejos, com as minhas realidades, para que eu possa ser um instrumento útil. Nós não podemos ser instrumentos inúteis dentro de um processo coletivo, como é o caso de uma instituição, e não precisa ser uma instituição espírita. Qualquer tipo de conglomerado em que existem pessoas trabalhando com um propósito comum é uma instituição louvável. Mas essa instituição louvável, ela precisa ter esses componentes, esses membros que a compõem em possibilidades de ofertar aquilo que tiver de melhor. Então, quando a gente fala dessa troca de energia, eu acredito que para você é bem mais fácil explicar do que para mim, que é um esforço muito grande individual de cada um de nós, entendermos Sim. aquilo que nós precisamos fazer para mudar essa energia. É verdade. Principalmente, você está falando, Cláudia, nesse movimento espírita, né, dentro das casas. Eu acho que quando a gente trabalha dentro da casa, quando a gente fala em caridade, vamos olhar a caridade com o outro também, com a gente também, né? A gente fala assim, eu hoje não estou bem, por exemplo, eu não vou participar do passe. Mas muita gente, às vezes, nem fala isso, quer participar do passe, mesmo não estando bem, com medo da réplica do outro. Porque, às vezes, dentro de uma casa, você não tem acolhimento. Sabe? Não é difícil você ter aquele acolhimento assim, abraçar, porque a gente olha dentro da casa espírita, a gente olha aquele que está chegando. E, às vezes, a gente esquece de olhar aquele que está ali do nosso lado. Que são também seres humanos, que têm problemas também, como aqueles que estão chegando, que também querem ser acolhidos, e muitas vezes não são. Às vezes a gente não tem essa empatia com o nosso companheiro, e isso dificulta, né, essa troca de energia. Porque quando a gente fala em caridade com a gente, com o outro que está do nosso lado, a gente está falando também de estabilidade emocional. Porque se eu sou caridoso, se eu pratico, eu digo assim, quando a gente fala caridade, fica uma palavra muito, né? Eu falo, pratico o BIP, né? Que é a benevolência, a indulgência e o perdão, com todos, inclusive aqueles dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que a casa espírita é uma família também que está ali, mas que precisa também ser olhada como tal, precisa ser abraçada, não é só da boca para fora. E isso me lembrou muito, quando você está falando dessas casas, dessa questão da gente acolher aquele que chega, mas acolher também aquele que está lá dentro, para poder trocar. Porque o tempo todo a gente está lidando com energia, nós somos energia. E a qualidade da energia, quem vai dar somos nós. Não é? Se eu tenho uma energia boa, eu estou dando essa qualidade boa a essa energia. Né? Aquela pessoa que chega assim e fala assim, nossa, eu adoro abraçar a Sheila, como eu me sinto bem. Por que eu não faço igual? Sheila, o que você faz? Não, eu procuro dar, enquanto eu estou ali, eu estou servindo aquele momento, eu estou dando aquilo de melhor que eu tenho, é o que se fala, né? Se a pessoa dá o que de melhor tem, a gente vai dar coisa boa, gente. Nem que seja um pouquinho. Então, essas energias, quando a gente fala em energias, a gente está falando da gente dar qualidade àquilo que a gente tem de melhor. Eu pegar lá dentro da minha mochilinha o que eu tenho de melhor, mas o que eu tenho de melhor não é muito bom. Como é que você sabe? Né? Então, vamos botar para fora e ver, ou então vamos pedir um feedback, o que você acha de como eu estou agindo assim? É também ter humildade bastante, né? De querer ouvir o outro dizer algumas coisas para a gente. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Essa escuta, né? Que é um trabalho
o trabalho da escuta, porque nós temos uma necessidade muito grande de nos expressar. Nós queremos falar, querendo que o outro nos escute. Mas o trabalho da escuta, seja qual for o mote do problema que chegue para nós, é o trabalho em que diz para o outro, olha, eu sou o instrumento, confia, né, e traz para que você possa se aliviar. Então, esse trabalho da escuta, que a gente precisa também ter como propósito de ano novo, de novos anos, renovação desse processo energético, do não julgar, de não olhar para o outro como se estivéssemos olhando para alguém que está ali à disposição para o nosso processo de entendimento, querer ser entendido e não entender. Isso tudo faz uma diferença enorme nos nossos propósitos de recomeço. Sim. E não é apenas porque um ano começou de novo, outra vez, que essas coisas vão acontecer milagrosamente. Esse é um trabalho ininterrupto e constante. Avaliar e recomeçar. Avaliar e pensar, nossa, eu poderia ter visto isso, eu não vi, mas ainda há tempo, porque nunca está fora do tempo, ainda há tempo de eu poder refazer esse caminho, refazer essa estrada. E isso é extremamente importante para tudo que a gente faz. Porque quem vive sozinho, quem não tem, né, um apoio, né, uma rede familiar em volta, é uma pessoa muito triste, às vezes. Não por causa da solidão em si, mas por não ter essa troca. E, às vezes, ela vai buscar essa troca lá fora, na rua, com os amigos, com as pessoas, com o colega de trabalho, com os parceiros da casa espírita, com o parceiro da igreja, com o parceiro do templo, porque ela precisa fazer essa troca, precisa fazer essa renovação energética. Então, é necessário que nós tenhamos também esse propósito de que, fazendo essa renovação, nós estamos renovando a nós mesmos e renovando o entorno. Quando nós nos modificamos, não é essas palavras de Joana, né, que quando um homem cai, ele pode descer junto com ele a humanidade inteira, mas se ele se levanta, essa humanidade com ele pode se levantar. Isso é uma realidade, porque se eu for uma pessoa negativa, se eu for uma pessoa, né, que vou ficar remoendo o que aconteceu no passado, o que aconteceu no ano passado, o que eu não fiz, eu vou causar um ambiente muito ruim para as pessoas em volta. Mas se eu sou uma pessoa positiva, consciente, não o positivismo da tolice, de achar que, né, que vai cair manjar do céu e isso não vai acontecer. Mas sou uma pessoa positiva de dizer, não, eu posso começar de novo, eu vou também cristalizar em torno de mim esse processo de positividade e as outras pessoas vão pegar e cada um do seu jeito, à sua maneira, vão multiplicar, vão fazer acontecer, vão fazer com que as modificações cheguem, que o recomeço chegue para todos, para que nós passemos pelo processo levando conosco aqueles que estão caminhando ao nosso lado. Não sairemos daqui até que tudo isso tenha sido resolvido, até que tenhamos alcançado esse processo de equilíbrio. E energia equilibrada é energia que constrói, é energia que cuida, é energia que traz saúde, é energia que realiza. Então, sejamos equilibrados para que aqueles que convivem conosco também possam se equilibrar. Ainda vamos ter mais 25 minutinhos para a gente falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente vai beber aquela aguinha, porque está calor. Estamos no verão do Brasil e a gente volta já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Pois é, e você nos ouviu pra caramba nessas 3 semanas, né? Pelo menos as 3 semanas com a Sheila, porque antes a gente teve a Ceíra,
que também nos trouxe pontuações importantes para esse nosso recomeçar de ano novo. Mas nós gostaríamos, antes de passar a palavra para a Sheila, de dizer e lembrar para nós o seguinte: à luz da doutrina espírita, o que nós aprendemos é que a misericórdia que nos cobre nos permite recomeçar ou melhorar todos os dias. E não é apenas todas as vezes que temos a oportunidade de sair da fila da reencarnação, não. É todas as vezes em que nós despertamos o nosso olhar e o nosso sentimento e pensamos no que eu posso melhorar para que a vida fique mais viável para mim e para o outro. Porque não existe a felicidade egoísta de um. O processo que se chama felicidade é algo muito coletivo. Se eu estou feliz por uma parceria amorosa, sou eu e a outra pessoa, sou eu e os meus filhos, sou eu e a minha família. Se eu estou feliz num trabalho que eu desenvolvo, em que me dá plena satisfação, sou eu e os meus colegas de trabalho, as chefias, as pessoas que junto comigo, já que nós não somos a andorinha que faz o verão acontecer, mas o bando dessas andorinhas, nós precisamos entender o quanto é importante para nós temos a oportunidade de saber que podemos fazer a diferença. Então, esse nosso bate-papo, essas 3 semanas, volto a repetir, não é uma receita de bolo ou de qualquer outra coisa para que a pessoa norteie a sua vida, mas é uma análise de 2 pessoas, né, baseada naquilo que a gente trabalha como profissionais, baseado naquilo que nós nos propusemos a fazer como programadores amadores que somos dentro da Rádio Rio de Janeiro, porque o maior processo de tudo isso está em que a rádio tem uma missão. E a missão da Rádio Rio de Janeiro é levar o Evangelho de Jesus, levar as informações doutrinárias espíritas aonde nós conseguirmos alcançar. E, para isso, nós somos aqui uma quantidade, não vou enumerar aqui para não esquecer ninguém, de pessoas que se propõem a estar aqui semanalmente, com seus programas, falando sobre uma forma, né, mais tranquila de olharmos a doutrina espírita. Nós estamos aqui para repetir o que está escrito no material doutrinário, porque isso já está lá. Né, e o momento de ser passado a público não é apenas aqui no microfone, mas nós estamos aqui para dizer que, humanamente, todos nós estamos buscando colocar os nossos pés na mesma estrada. E essa estrada é a estrada de fazer com que os postulados doutrinários possam servir para nortear os nossos passos e os nossos caminhos. A doutrina não alcançaria o seu objetivo se ela não pudesse ser utilizada no dia a dia. Quando Jesus esteve entre nós, ele foi para o dia a dia. Ele não ficou trancado no templo com os sacerdotes, simplesmente falando, filosofando, não. Ele foi para a vida, para as pessoas que viviam as realidades de felicidade, de angústia, de dores e de tranquilidades, de resposta às perguntas que toda a humanidade sempre se fez. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E a maioria das vezes nós precisamos confessar que a resposta chegou, mas a gente ainda está aprendendo a ler essa resposta. Por isso a gente ainda tem tanta dificuldade. Se nós já tivéssemos tido a capacidade de entender essa resposta, a humanidade estaria muito mais adiantada. A misericórdia que nos cobre em todos os tempos da humanidade enviou os seus prepostos. Nós tivemos tantos deles, dizendo cada um a seu tempo e a sua maneira e na realidade da humanidade na qual eles estavam vivendo, o que é a verdade. E a doutrina dos Espíritos complementou isso, dizendo que a gente precisa conhecer a verdade, para que a verdade possa nos libertar. E nos libertar de quê? Nos libertar de nós mesmos, nos libertar das nossas dificuldades, dos nossos entraves,
de encontrar dentro dos espaços em que somos chamados a experimentar a vida física e também a vida espiritual, nos libertar das amarras, que são o que nos causa dor. Nós não somos castigados pela divindade, não somos castigados pela espiritualidade, não somos nem sequer castigados. O que nós vivenciamos são as consequências das escolhas que fazemos. Tudo tem a ver com as escolhas. Por isso, nesse último bate-papo nosso, eu passo agora a palavra para a Sheila, para que ela fale um pouquinho para nós da importância de termos consciência de que fazemos escolhas o tempo todo e que essas escolhas elas vão responder pela tranquilidade e pela paz que nós almejamos ou pela angústia, pelo medo, pela incerteza que às vezes nós experimentamos. É verdade, Cláudia. É porque eu acho que as pessoas não têm essa consciência, né, de que tudo aquilo que eu escolho, eu vou responder por essa escolha. Eu ouço muito falar em livre-arbítrio. As pessoas, mas eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Como assim? Calma. Você pode até escolher, mas você vai arcar com essa responsabilidade, não é? Você tem o livre-arbítrio de escolher, sim, com certeza. Mas a sua escolha tem a ver com você. Você está ali se comprometendo com aquilo que você escolheu. Então, é por isso que, muitas vezes, a gente não sabe escolher. E esse livre-arbítrio, muitas vezes, passa, não nos é dado. Mas como assim? Porque eu não sei escolher. Então, muitas vezes, aquilo fica meio assim, não, será? Será? Eu lembro lá de um trecho do Memórias de um Suicida, lá no início, quando Jerônimo, quem leu vai saber, quem não leu, ele está lá no mundo espiritual, é um dos suicidas que chega lá com Camilo, com vários outros, e ele quer porque quer ver a família dele quando ele chega lá. E né, aquele instrutor, o companheiro lá fala, você ainda não está em condições de olhar a sua família. Não, mas eu quero... E ele teimou, o tempo todo ele teimava. Nossa, onde vai dar isso? No final, ele falou assim, mas de tanto insistir para ele não ir, né, que não era o momento certo, ele nunca disse assim, não, você não vai. Aí fala assim, tudo bem, você quer ir? Então, olha, você vai assumir essa responsabilidade dessa escolha. Não, eu assumo, eu vou. E ele vai. Só que a família dele está toda desestruturada. E o que acontece? Ele vai, mas vai alguém lá com ele, vai toda uma equipe para poder dar um apoio para ele, porque eles sabem que diante daquilo ele vai totalmente se desequilibrar. E ele se desequilibra todo, ele fica num estado que os outros amigos deles vão seguindo lá em frente e ele ficou para trás, ele foi para o manicômio, porque ele não conseguiu segurar. É por isso que às vezes a gente fala, eu tenho meu livre-arbítrio, alto lá, vamos saber o que você vai escolher. E a gente às vezes não sabe fazer escolhas e não quer assumir a responsabilidade. A gente planta, né, lá espinhos, mas não quer colher os espinhos. A gente quer colher só as rosas. Mas olha o que você plantou. E as escolhas são mais ou menos isso. Eu preciso fazer escolhas, estar consciente das escolhas que eu estou fazendo, assumir as responsabilidades dessas escolhas para que eu possa alcançar esse equilíbrio, para que eu possa estar pronta a recomeçar. Porque a gente não recomeça se a gente não tem um equilíbrio, a gente fica com medo. A gente se sente inseguro, porque a gente não está equilibrado emocionalmente, não é? Então, a gente não sabe fazer as escolhas. Então, vamos com calma, alto lá, estamos aqui em experiências. E outra coisa, a lei da reencarnação, ela vem para a gente e a gente sabe que tudo isso que a gente está passando é temporário. É temporário, é um período, é um ciclo e que a gente precisa trazer para a nossa mochilinha, é aprendizado o tempo todo. Então, as escolhas que eu vou fazendo, eu vou me responsabilizando, aquilo vai passar por experiências positivas no bom sentido, né? Quando eu tomar uma atitude naquilo que eu passei, que eu sei que tem que ser, que essa atitude seja positiva, né? Positiva naquilo que eu estou fazendo. Outra coisa que aqui eu trouxe é a gente ter cuidado contínuo com essa saúde emocional. Porque se a gente tem um cuidado com a nossa saúde emocional, eu estou cuidando da minha estabilidade. E, mais uma vez, a gente vai ter que frisar. Eu só posso recomeçar a fazer escolhas conscientes se eu tenho uma estabilidade emocional.
Se eu não tenho essa estabilidade, ou eu não recomeço, eu vou ficar na insegurança, ou eu vou pegar aquela minha roupa velha e vou botar um remendo novo, que não vai adiantar de nada, né? Não vai adiantar, porque a gente vai estar trabalhando com coisas mais antigas. A gente ter as nossas escolhas serem claras, aquilo que eu quero, os meus desejos serem desejos realizáveis dentro daquilo que eu estou me propondo. Não adianta eu me propor uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Então, 2025 está chegando. Eu quero fazer isso, isso, isso. Vamos fazer umas escolhas mais claras, mais corretas, com ideais que eu sei que eu vou conseguir chegar lá. Não adianta a gente botar uma coisa assim, meio que impossível, e depois ficar frustrado. Olha o que você objetivou lá atrás, né? Muitas coisas a gente não vai conseguir essa clareza para chegar lá. Isso aí é uma coisa que eu coloquei. Outra coisa, a gente praticar, né? Praticar as nossas leis divinas, que Jesus está aí, que trouxe um monte de coisa que o Evangelho, a doutrina espírita agora traz para a gente se reconectar com essas emoções, que são, por exemplo, a prática do Evangelho. Se a gente ter essa prática do Evangelho no nosso dia a dia, a gente vai estar se estabilizando também emocionalmente, né, Cláudia? A gente tem que ir aos poucos e cultivando cada pouquinho que eu posso. A oração também, que vai nos conectar com essa espiritualidade, que vai trazer também essa estabilidade emocional para a gente na hora de agir. Muitas vezes eu quero agir, mas não sei como. Vamos fazer uma prece, vamos fazer uma prece, vamos pedir uma luz, vamos pedir uma conexão aí para a gente poder saber aonde a gente vai, como caminhar, com quem a gente vai. Então, essas relações nossas também têm que ser relações saudáveis, né? Nossas amizades. A gente se desconectar um pouco dessas redes sociais também, isso aí também vai fazer com que a gente siga. Eu falo também nessa conexão que a gente tem com coisas negativas. Às vezes você senta lá, tem gente que tem prazer de sentar lá e botar e ligar num jornal lá, que só tem notícias assim ruins. Então, que conexão é essa que eu estou fazendo, né, comigo mesma? Que energia é essa que eu estou trazendo para mim? Né? Que não é energia, né? Que vibração é essa que eu estou dando qualidade à energia que eu já tenho, né? Temos isso, vou falar só um pouquinho, tá? À vontade. Que a gente possa também encontrar essas novas propostas que Jesus trouxe para a gente, que é de comportamento, a gente se comportar como sendo espíritos, que a nossa vida verdadeira não é aqui, né? A gente tem uma nova vida que comporta para a gente como virtudes. Jesus fala dessa nova ordem social que a gente tem que ser aqui, que é o quê? É trabalhar nossas virtudes para que a gente possa ter outros comportamentos. Comportamentos que vão valer para a nossa vida futura. Não a nossa vida de agora, que é essa vida do externo, né? Da coisa exterior. É para a gente trazer para o nosso interno mesmo, para a evolução espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Então, tudo isso a gente tem que estar... Olha só, estou falando aqui, estou dando um monte de dica, tá, gente? Quem não estiver anotando, depois ouve o programa de novo e vai anotando, que são coisas para a gente trabalhar também a nossa estabilidade, né? Também, aqui eu coloquei que a gente ir ao encontro dessa estabilidade, a gente também ir ao encontro da nossa evolução espiritual. A gente vem aqui para evoluir, a gente vem aqui para ser uma pessoa cada vez melhor. E quando a gente trabalha esse cada vez melhor, a gente precisa da relação do outro também. O outro também precisa estar dando esse feedback para a gente. E muitas vezes a gente precisa do outro até para ver, lembra que a gente falou lá atrás, em outros programas, da nossa projeção? Que a gente projeta no outro a nossa sombra. Então, quando eu vejo que aquilo ali está me incomodando, em que está me incomodando? Vamos trabalhar isso, que é uma forma também de eu trabalhar meu autoconhecimento, né, Cláudia? Essa questão da sombra na minha vida, a gente chama de sombra na psicologia analítica junguiana, né? Então, a gente fala que é a sombra, que são esses como é que se diz? Essas travas que a gente tem para a gente caminhar, né? E outra coisa também, deixa eu botar só, a gente trabalhar, transformar essas emoções destrutivas
que muitas vezes a gente tem. O que são essas emoções destrutivas? São invejas, né? São raiva que a gente, às vezes, coloca em outras pessoas. Raiva é normal? É normal a gente ter raiva. Mas aquilo vem e passa. Às vezes, a gente guarda aquilo e vamos transformando essas raivas em iras, né? E isso vai trazendo coisas ruins para a gente. Então, é a gente trabalhar essas emoções também, que são destrutivas em nós. Isso tudo faz parte do nosso crescimento e faz parte da nossa estabilidade. Ou seja, quanto mais estabilidade emocional a gente vai cultivando para a gente, mais a gente vai também crescendo espiritualmente. Vem fazendo tudo aquilo que o nosso propósito de estar aqui é o quê? É crescer cada vez mais espiritualmente. E esse crescimento vai dependendo da nossa estabilidade emocional. Quer dizer, é uma coisa que você vai construindo aos poucos e que você vai crescendo também. Falo que a gente tem aquela escadinha espiritual, então, cada vez que eu vou trabalhando as minhas virtudes, porque virtude também são coisas que a gente trabalha para adquirir. Elas não vêm com a gente, né? A paciência, a serenidade e outras virtudes mais, né? O amor. Isso tudo são construções, são processos que a gente vai passando na nossa vida, que a gente lembra de uma escadaria, que tem as escadinhas. E cada vez que eu vou trabalhando uma coisa, eu subo um degrau. Não pensa você que a gente vai subir esse degrau e chegar lá em cima logo, não. São reencarnações que a gente vai passar e que a gente vai trabalhar cada reencarnação, recomeçando a cada dia, a cada minuto, a gente fazendo essa construção. Acho que é por aí, né, Cláudia? É bem por aí. A gente espera, né? Nós esperamos que essas oportunidades que a rádio proporciona, de termos excelentes profissionais que chegam aqui e nos ajudam, porque quando a gente fala que a doutrina dos espíritos é ciência, filosofia e religião, significa que ela abrange a vida. Abrange a vida. E abrangendo a vida, ela também precisa encontrar o seu lugar de conexão dentro da ciência do viver. Então, entender que esses esforços são trabalhosos, sim, mas que são possíveis de serem realizados, que nós estamos construindo no nosso dia a dia, a cada momento, esses espaços de evolução, que aquilo que não conseguimos fazer hoje, nós fazemos amanhã, que todas as vezes que começa um ano novo, ou um novo ano, e nós ficamos embasados naquele propósito, nossa, esse ano precisa ser diferente para mim do que o que foi no ano passado. Só que não é só para mim, é para o todo. Quando eu me melhoro, eu vou estar melhorando a ambiência à minha volta. E essa ambiência melhorada vai acabar se refletindo, voltando para mim com resultados positivos. Então, todos os anos, quando nós pensarmos que o ano que passou nos trouxe dúvidas, nos trouxe incerteza, nos trouxe vitórias, nos trouxe conquistas, mas que precisa trazer, principalmente, cada vez mais, o processo de consciência de quem eu sou. Quando esse processo encontrar, né, em nós uma repercussão total, nossa qualidade de estarmos encarnados vai melhorar. Nós vamos poder utilizarmos das informações, como Sheila bem falou, Jesus trouxe as suas boas novas, as nossas boas novas, né? Essas informações extraordinárias, repetindo aquilo que havia sido dito por outros antes. Mas a nossa capacidade de assimilar ainda estava embotada. Quando chegou a terceira revelação, essa terceira revelação chegou no momento em que nós estávamos totalmente prontos para receber a informação e nos esforçarmos para entender. Vamos entender ou entendemos ela toda de pronto? Não. Porque as dificuldades, elas são uma realidade do espírito que somos, desse complexo que nós somos. No entanto, essa própria realidade nos diz que é possível.
Estamos prontos, né, Cláudia, para isso tudo aí. A gente tem que parar, refletir, rever e coragem para recomeçar, não ter medo, né? Não ter medo de recomeçar. Então, esse nosso bate-papo dessas 3 semanas tem a ver com isso. Aonde está o pulo do gato, o segredo da questão? Coragem. Termos coragem de pensar que eu erro, mas eu posso acertar. Eu errei de novo. Beleza, eu vou tentar acertar outra vez. E isso não precisa ser de um ano para o outro. Isso é todo dia, em todos os instantes da nossa experiência reencarnatória. Então, que nós tenhamos dentro de nós esse processo, essa resiliência de saber que nós podemos recomeçar, que nós podemos refletir, que nós podemos tentar. E aí vai chegar um momento que isso não vai ser só um pensamento, vai ser uma certeza absoluta de que nós vamos conseguir. Te agradeço, Eu que agradeço esses 3 programas maravilhosos. Muito bom. Agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Espero que nós tenhamos sido úteis, como útil é a Rádio Rio de Janeiro para aqueles que nos acompanham, que nos dão suporte, que nos ouvem. Desejando a vocês um ano novo realmente maravilhoso. Nós estamos chegando em fevereiro. Semana que vem nós teremos programação ao vivo, retornando ao escopo do que é o programa Movimento Espírita em Foco. Mas nós agradecemos e desejamos a todos muita paz. Muitos recomeços, né? Muitos recomeços, para que esse recomeço realmente ele possa trazer para nós as oportunidades que nós estamos trabalhando para conquistar. Porque da mesma forma que tudo é uma escolha, o resultado também é uma conquista. É uma conquista, com certeza. Um ano novo maravilhoso para todos. E, mais uma vez, obrigada, Cláudia. Nós agradecemos aí aos meninos da técnica, que são os nossos guardiões aqui, que nos ajudam a levar as nossas ideias, colocar essas ideias na prática. Desejamos que a rádio tenha um ano de 2025 maravilhoso, junto com você, que é o nosso ouvinte, junto com você, que é nosso seguidor na nossa rede, e que nós possamos continuar, cada um de nós que estamos aqui agora, aqueles que virão depois, porque antes de nós estiveram aqui outros, a cumprir a missão da Rádio da Fraternidade, que é levar a informação doutrinária espírita com todo carinho, com todo amor, com todas as possibilidades de nos fazer entender, para que todos tenhamos a chance de posse dessas informações, trabalharmos pelo nosso processo de evolução espiritual, pela conquista planetária de sermos uma humanidade melhor, com mais certeza, com mais amor e com mais paz em nosso coração. Até a semana que vem. Quem quer ser feliz, levante a mão. Junte-se a nós nessa canção, que um segredo vamos te revelar. Venha com a gente desvendar. Quem quer ser feliz, enxergue além. Busque perceber o outro também. Saia ao encontro de outro alguém. Saiba, pois, que nada faz tão bem. E na estrada dessa vida nunca se caminha só. O amor é o que desata qualquer nó. E na estrada dessa vida nunca se caminha em vão. Vamos juntos entoar esse refrão. Você acabou de ouvir
Movimento Espírita em Foco.